Bom, boa tarde, eu me chamo Amanda Faria Sena. Eu sou daqui de Floripa, sou manezinha. Eu tenho ainda 9 anos. Esse é o 4º ano que eu estou participando do Technovation. Os 2 primeiros anos que eu participei foram como aluna. E, no momento, eu estou me formando em técnico em desenvolvimento de sistemas. E ano que vem eu pretendo fazer a graduação de design, mas eu ainda estou indecisa entre o front e o UX design. Bom, eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada com Technovation e na tecnologia. E, bom, antes de eu começar a contar o meu início, eu vou contar o que eu fazia antes do Technovation. Bom, antes de entrar para o Technovation, eu jogava tênis. Eu joguei tênis dos meus 11 aos 16 anos, competindo, e eu fui 3 vezes campeã do estado. Bom, e o meu sonho era fazer engenharia civil. Não sei porquê, só queria fazer. E na minha família, ninguém fazia nada com tecnologia. Meu pai é policial militar e minha mãe é professora. Então, não tinha nada a ver. Bom, e agora eu vou contar como eu conheci o Technovation. Minha família, nada a ver com tecnologia, ninguém sabe. Minha mãe soube que era o meu curso umas 3 semanas antes de eu me formar. E, bom, como eu conheci o Technovation, foi assim que a Júlia veio em minha direção para falar sobre o Technovation. Bom, eu ouvi falar do Technovation em 2015, faz muito tempo. E eu estava num projeto na UFSC sobre LGBT, LGBTQ+. E eu estava com um grupo de amiga e, do nada, a Júlia chegou e ela começou a falar muito rápido. E ela começou a falar. Só que, tipo, ninguém no grupo estava entendendo muito bem. E aí ela deixou um panfleto. Meio que todo mundo ficou, legal, beleza. E uma amiga minha se interessou muito. E eu falei, não, também gostei, não sei o quê. Só que a gente não fazia a menor ideia sobre tecnologia. A minha amiga queria fazer cinema, e eu engenharia civil, a gente ficou assim, o que a gente ia fazer aqui? E aí a gente estava saindo para a temporada de 2016. Não, estava na temporada de 2015. Não me engano, não sei, não lembro. Mas a gente não participou porque a gente tinha perdido as inscrições. E daí o outro ano, que era o primeiro ano do ensino médio que eu estava, a gente não conversou mais, eu e essa amiga. E a gente perdeu a inscrição para a temporada de 2016. E aí, para a temporada de 2017, essa minha amiga, do nada, a gente não se falava há um ano, ela chegou para mim e falou assim, bora. Aí eu, bora. E aí, nesse ano, a gente escreveu. E a gente criou o time Purpose, que a gente era eu, ali, a Sara, que era essa minha amiga, as nossas 2 mentoras, que era a Sherry e a Jaqueline. E foi muito legal, porque, na verdade, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustada, porque começaram a falar um monte de coisa, falaram sobre programação, eu fiquei assim, tá, não é só colocar os negocinhos ali. Só que eu descobri que é uma coisa muito mais além. E a gente criou o Ike. Eu não consegui tirar print no meu celular, então por isso que ficou com as caixinhas ali. Eu tirei no App Inventor. Mas a gente criou o aplicativo Ike, que era basicamente um fórum para os alunos de todo mundo tirarem as suas dúvidas. Então, era basicamente para a educação. Eu passei muito mal, porque eram eu e a Sara, e eu fiquei com a parte da programação. E foi horrível, tá? Só isso mesmo. Bom, e daí a gente eu e a Sara, né, a gente teve o nosso primeiro pitch da vida. A gente passou nervoso, eu principalmente, porque quando a gente foi apresentar, faltando 1 minuto para apresentar o pitch, a Sara falou que não queria mais apresentar. E aí, tipo, eu tinha decorado minhas falas, sabe? Só que, tipo, eu não tinha decorado a dela, tipo. E daí eu entrei no palco, assim. E daí eu comecei a falar, só que, tipo, eu falei 2 frases e parei, tipo assim.
E fiquei olhando para todo mundo. E daí eu fiquei muito nervosa e me deu branco. E daí, do nada, a Sara, tipo, entrou no palco, assim, pegou o microfone da minha mão e começou a falar. E ela falou tudo a nossa apresentação e eu fiquei parada assim, lá atrás. Exatamente. Mas, enfim, esse ano... ela falou muito bem. E ela estava super nervosa. Enfim. Então, essa foi a primeira vez que eu participei do Technovation. E a gente gostou muito. Então, acho que isso aqui em 2017, né? Em 2017, isso aqui. O próximo, em 2018, a gente voltou. A gente não tinha ganhado, a gente queria ganhar o pitch regional. E a gente voltou com o Purpose de novo, só que a gente achou mais uma integrante no meio do caminho, a Fábio. E com uma nova mentora, a Tawane. E a gente fez o aplicativo Kim, que era voltado para pessoas com portadoras de Alzheimer. Então, ali é a página inicial, aqui o cadastro do responsável, e aqui é a home. E daí a gente fez esse aplicativo pensando para a pessoa com portadora de Alzheimer, ela ter mais autonomia na sua vida. E ele constituía com o responsável teria esse aplicativo no celular dele, e o usuário, o portador de Alzheimer, também teria no seu celular. Claro que esse aplicativo não é para pessoas que têm um Alzheimer muito severo, porque ele poderia esquecer que tem celular. Então, basicamente, seria isso. E o responsável, ele ia administrando esse aplicativo. E ele teria as opções de me perdi. Se a pessoa com Alzheimer ela se perdesse, ela poderia apertar esse botão. E aí teria um GPS todo, que ia ter a localização e tudo mais. E quando eu apertasse esse botão, ia ser direcionado para o aplicativo, no caso, para o responsável. Enfim, daí tem outras coisas aqui, como exercícios, lembretes, um mapa do cotidiano dele, e quem é minha família, suas medicações e tudo mais. E daí a gente ganhou o pitch regional. Foi bem legal. Eu chorei, fiquei muito emocionada. E a gente conseguiu, ninguém deu branco em nada, mas foi muito legal, porque é uma sensação incrível. Sim, tipo, ganhar é legal, né? A gente todo mundo sabe. Mas a sensação foi que, tipo, foi trabalho cumprido, sabe? Tipo, é muito gratificante quando uma coisa que tu se esforçou muito e tu consegue ter essa... Todo mundo olhar para ti e falar, pô, teu trabalho tá legal, não sei o quê. Eu jogava tênis, então eu não estava acostumada a ganhar, mas eu estava acostumada a estar nesse mundo competitivo. Mas quando eu ganhei isso, eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia nada sobre programação. E foi muito legal. E, de novo, eu estava na parte da programação, e eu também passei bem mal. E daí, a gente ganhou uma bolsa na EduCode. E o nosso aplicativo foi falado ali no jornal, né? E o Technovation. E foi bem legal, porque é a primeira vez que eu apareci no jornal, né? E eu ganhei a bolsa da EduCode. Mas, no ano que eu ganhei e tudo mais, eu ganhei uma bolsa no Técnico de Desenvolvimento de Sistemas no Senai. E eu falo que o Technovation me ajudou a entrar indiretamente, não diretamente, mas não sei quantas pessoas estavam concorrendo, acho que era 90 pessoas estavam concorrendo a essas bolsas. E eu fui uma das 45. 41, desculpa. 41. E quando eu falei do Technovation na entrevista, que a gente tinha que fazer uma entrevista, eles já gostaram na hora. Falei que eu competi 2 anos. E eles já gostaram de cara assim de mim e falaram, quando tu começa, não sei o quê, começaram a brincar. Mas eu não sabia que mundo eu estava entrando, porque programação em blocos é bem diferente do que programação ali, tu escrevendo os códigos. E a Softplan aqui, porque o curso é patrocinado pela Softplan. Enfim. Daí, na temporada desse ano, a Tawane, aqui a minha mentora da temporada passada, ela me convidou para ser mentora. E daí a gente foi mentora de 3 lindas meninas, que era a Melissa, a Thaís e a Isabela. E foi bem difícil, tá? Porque
quando elas fugiam e, tipo assim, pra namorar, elas levavam um namorado. Deu tudo certo. Mas, tipo, eu consegui ver como é estar do outro lado. Foi nada. Mas então, eu consegui. Foi aí que eu consegui ver como é estar do outro lado. Porque, tipo, quando eu era aluna, a minha mentora ficava mandando mensagem no WhatsApp. E todo mundo visualizava e não respondia. E daí tava eu nesse lugar. Tipo, eu mandava mensagem, pegava no pé, elas visualizavam e ninguém respondia nada. E a gente tinha uma coisa pra entregar. Mas foi bem legal, assim. Passei bastante trabalho, assim. Não raiva, assim. Talvez um pouquinho de raiva. Não sei. Acho que foi. Ah, foi. Então, a Tawane, tá, gente? Não sei, eu sou um amor. Enfim. Daí, aqui eu consegui tirar um print bonitinho no celular mesmo do aplicativo que elas fizeram, que foi o Nature Lives, que basicamente via os pontos de aonde em Floripa, mais especialmente Floripa, porque a gente não quis abranger tudo, quais pontos de Floripa possuem restaurantes que tinham coisas recicláveis, assim, por exemplo, tinham canudos biodegradáveis, copos biodegradáveis e etc. Bom, esse foi meio que encerrou a minha jornada. Não encerrou a minha jornada com Tecnovation, mas essa foi a historinha que eu tenho para contar para vocês. Mas eu tô aí esse ano agora, né? Ano que vem, no caso, para ser mentora de novo. E, bom, eu tô me formando no técnico e, cara, tipo, eu entrei para esse ramo de tecnologia de cabeça, assim, e realmente eu mergulhei fundo nisso. E eu vou falar sobre meus projetos agora, que eu faço o front, né? Então, eu vou falar esses dois projetinhos que eu fiz o front. E eu fico bem orgulhosa, tá? Porque eu fazia programação em blocos. E antes eu nem sabia programar. Então, esse foi... Não sei se consegue ver muito bem. Consegue. Eu fiz o front, né, no caso, desse projeto, que foi o primeiro projeto em mobile que eu fiz no meu curso, com o Android Studio. E é uma coisa totalmente diferente, assim. Coisa, acho que de... Então, tem mais opções, mas é uma coisa complexa. E eu fico bem feliz que eu tenha feito isso aqui. E esse ano, quer dizer, esse ano, né? Tudo foi esse ano, não. Mas no final agora do meu curso, eu tinha que entregar uma SCA novamente, que agora é o aplicativo web. E foi a primeira vez que eu programei em web, que foi CSS e HTML. Eu nunca tinha feito isso. E eu fiz isso aqui. Eu tenho um videozinho, não sei se dá pra ver. Será que dá? Pra mim? Não sei. Então deixa. Será que dá? E que a tia Júlia sempre fala, tia Júlia, pra vocês. Não botem vídeo na apresentação. A Júlia queria mostrar, não escuta. Eu queria mostrar, é legal. A gente tá aqui com um amigo e tudo mais. Ah, não, né? Ah, não, né? O vídeo tá aqui? Acho. Azulzinho. De quem que é esse vídeo aqui? É meu. Vai aparecer no meu Gmail ali. Tá privado na sua conta? Tá privado na sua conta? Era pra não estar, mas então, deixa. Não vai dar. Tá, enfim. Não vai dar, mas eu fico... É o mesmo aplicativo, só que agora em versão web. E foi a primeira vez que eu mexi com HTML e CSS. E foi bem legal, porque a gente consegue ver que a gente pode ir muito mais além. E que, cara, é uma coisa
na minha vida que eu nunca imaginei fazendo isso. No primeiro semestre do meu curso, eu achava meio difícil. Eu não conseguia, que eu nunca ia fazer isso na minha vida. E hoje eu estou querendo trabalhar com front, então é bem legal. E o Technovation proporcionou isso. Ele fez eu ir até o Senai e querer essa bolsa, querer estar ali. E aí, esse ano, a gente teve a primeira roda de conversa de mulheres na TI no Senai, que eu, a Luana, da Oizinha Luana, e a Kathleen, a gente organizou. E foram um total de 21 meninas que compareceram. E a Júlia, a Catarina, que não está aqui, e a Jéssica, e mais uma professora do Senai, a Alice. Elas foram para falar um pouquinho mais sobre as mulheres na tecnologia. E foi bem legal, porque isso nunca tinha acontecido no Senai. E a gente quer que isso continue lá no Senai. A gente passou, como a gente está se formando, a gente passou o bastão para as outras meninas do Senai, para elas começarem a organizar. Então, foi bem legal. E eu queria dizer que essa frase aqui, que é ensine uma menina que ela pode mudar o mundo, foi o que me ensinaram no Technovation. E eu tô aqui onde eu tô agora. E é isso.